Vambora, vambora, Maranhão! Tá começando mais uma semana, sejam todos muito bem-vindos. Vambora, São Luís, região metropolitana e, claro, esse nosso Maranhão gigantesco. Muito obrigada, meu povo! Vambora começar a semana de verde. Iago, querido, um beijo pra você. Estamos numa sintonia, né? É esperança. Vambora pra semana, né? Até às 13h30 eu faço companhia pra você. Você mesmo que tá aí, vambora comigo? A partir de agora até às 13h30 eu tô aqui, não abro mão. Eu tô contigo, viu? Tô contigo, não abro. Tá almoçando? Já por agora eu já começo fazendo companhia pra você. Lembrando que a gente tá numa semana decisiva, mas a vibe essa não para nunca. Sobe esse som! Mas é tão ruim quando alguém machuca a gente, o coração fica Deixa não, viu? Deixa ninguém machucar você, não deixa não. Levanta a cabeça e vambora, vambora, vambora. E a partir de agora eu já começo destacando pra você o que é informação, jornalismo. Claro, com tudo, com muita ética e com muita responsabilidade. A gente começa atualizando você que um acidente com um caminhão matou 2 idosas e deixou outras 15 pessoas feridas. Isso no município de Tuntum, no interior do estado. E a semana também está começando com manifestação na BR-135. Moradores protestando contra uma ação criminosa que promoveu um verdadeiro tiroteio durante uma festa na Vila Cabral. Daqui a pouco os detalhes. E marcado para o dia 12, o último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Luís. E quem vai estar à frente deste debate é o Ponto e Vírgula e transmitido aqui pela sua TV Difusora. Daqui a pouco detalhes. E ainda a sabatina, mais um dia. Aliás, termina esta semana. Hoje, finaliza a série de sabatinas com a participação do candidato Iglesio Moisés. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no nosso Hora D, que já está no ar. Meio-dia e 2 minutos, vambora, levanta essa mão, levanta esse braço, vambora. Já levantou? Vambora, e sobe esse som também, pelo menos uns 5 centavos de som. Não é não, Renatinho? Vambora, sobe esse som. Segura o sucesso! Vambora, porque na vida tem que ter alegria. Subiu a mão? É do Cid Siqueira. Pegou? Brasil! Bate. Vambora. Segura e tu não solta nunca mais. Eu já falei pra você, né? Eu sou ciumenta. Tá por aí? Então fica comigo até as 13h30. Eu não abro mão. E por falar em não abrir mão, estamos começando a semana. E aí, hein? Estamos começando a semana. Pra onde é que você tá olhando? É pra baixo ou é pra cima? Olha, tu olha pra cima. Sabe por quê? Porque se você continuar olhando pra baixo, você não vai encontrar o arco-íris. O arco-íris está no céu, meu povo. As cores que a gente dá não tá aqui embaixo, não. Então larga de estar olhando pra terra. Larga de estar olhando pro chão, porque no chão tu não vai encontrar nada. Tem que começar olhando pro céu, olhando pro alto, olhando pra cor. Não esquece isso, não. E vambora, porque até às 13h30 eu tô por aqui contigo e a gente já começa atualizando as nossas notícias. Olha, presta atenção, no nosso portal E610 são 24 horas de notícia. Mas por aqui é imediato, tá? Olha, eu vou começar mostrando imagens aí de uma manifestação na BR-135, saída de São Luís. Os moradores que protestaram contra uma ação criminosa que aconteceu na Vila Cabral neste final de semana, tá? Criminosos que invadiram uma festa e atiraram em várias pessoas. Uma, infelizmente, não resistiu e morreu. Você tá vendo as imagens aí na sua tela? E a gente já começa destacando esta notícia que abalou o fim de semana, principalmente ali na zona rural. E detalhe, a polícia está investigando o caso, tá? Vamos falar também sobre armas de grosso calibre, munições, explosivos e coletes. Foram apresentados na manhã de hoje pela Polícia Civil durante uma coletiva. Foi a operação deflagrada no município de Cidelândia de combate a roubo a instituições financeiras, agências bancárias, tá? O repórter Eduardo Ericeira acompanhou e traz pra gente os detalhes. Eduardo. Olá, Kate. Muito boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores do Hora D. A coletiva aconteceu agora há pouco aqui no prédio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais e também da Senarc, que fica no bairro de Fátima, na capital São Luís. Olha, a quantidade e o poder de fogo do armamento chamam a atenção. Na ação, um homem foi preso, de acordo com a polícia, o criminoso com 16 homicídios. Ainda durante o trabalho da polícia foram apreendidos explosivos, munições de vários calibres, 4 coletes balísticos,
fios e redes. A operação aconteceu na última quarta-feira no município de Cidelândia, no interior do Maranhão. Ainda segundo a polícia, o material apreendido foi utilizado em um assalto ocorrido no dia 30 de julho a uma agência do Banco Bradesco na cidade de São João do Caru. Foram 4 meses de investigação que nós tivemos poucos indícios coletados no local do fato, havia pouquíssima informação, mas em vista de esforços investigativos, análise de outros procedimentos investigatórios, do modus operandi como esse grupo atuou no local, foi possível chegar à identificação de um suposto líder. Hoje a engrenagem do sistema de segurança, né, que o nosso secretário tem trabalhado bastante, então tem funcionado muito bem. Então, por mais que às vezes a Polícia Civil, que tem um efetivo menor que o nosso, não tenha o efetivo para dar essa resposta imediata, mas as informações e essa investigação que eles têm feito de forma fantástica, tem nos proporcionado meios, né, em termos de informações, para chegar a essa autoria. A reportagem completa sobre a coletiva que culminou aí com a prisão de um criminoso com uma vasta ficha criminal, responsável aí por assaltos a bancos e também dessa apreensão de armas de fogo e todo esse material que era utilizado para assaltos a instituições financeiras aqui no Maranhão e também em outros estados. Segundo a polícia, você acompanha logo mais à noite, às 7h20 da noite, claro, aqui na Difusora. Grande abraço, Kate, telespectadores do Hora D, uma ótima semana a todos. Amém, Eduardo. Abraço a você também. A gente já estava com saudade, uma semaninha aí descansando. Volta aqui, Luciano, para mim essas imagens. Vamos mostrar rapidamente. Sabe por quê, gente? Um ano em que a gente tem diversas ações criminosas realizadas no interior do estado, principalmente. Às vezes eu penso que a turma acha que o nosso estado tem um muro muito baixo, né? Você pode entrar e sair normalmente. Agora, imagina aí, armado até os dentes. A sensação deles deve ser, assim, maior ainda, com um grau de intensidade, assim, gigantesco. Olha a quantidade de armamento. Olha ali, ó, a munição. Aqui é só munição, ó. Imagina. Munição, tem colete ali espalhado, ó. Isso aqui tudo estava na mão da turma, de acordo com a polícia, sendo investigada há pelo menos 4 meses. O resultado parcial da investigação já é essa aqui, ó. Operação que apreende esse quantitativo de armas de grosso calibre e que, sinceramente, tem feito assim um estrago, sem falar dos explosivos, né? Isso tem feito um estrago no interior do Maranhão, quadrilhas atuando, né, na explosão de agências bancárias, e o que tem ficado para essas comunidades, para essas cidades, é só o prejuízo de ter que refazer a conta todo mês na hora de sair da sua cidade e buscar uma outra agência bancária. E aí, quem que paga essa conta? Ninguém. Tem lá as agências que continuam lá, ó. Nada, ficou nada, né? Pedra sobre pedra, só apenas isso. E as pessoas tendo que sair das suas cidades em busca aí de pagar conta, enfim, de fazer suas operações bancárias, exatamente pela atuação dessas quadrilhas. Olha, eu vou para um rápido intervalo. Na volta, a gente volta com o último dia de sabatinas aqui do nosso Hora D, os candidatos à Prefeitura de São Luís. Hoje o candidato será Iglésio Moisés. Claro que eu peço a você um intervalo rápido e eu estou voltando. De volta com o nosso Hora D, e agora sim, para o nosso último dia de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de São Luís. E o sabatinado de hoje será o candidato Iglésio Moisés. Ele é do Partido Republicano da Ordem Social, PROS. Candidato, o seu tempo começa a rodar a partir de agora, quando a gente começa então a fazer um mini currículo seu, para quem está em casa poder atentar às competências do candidato. Então, Ludovicense, doutor Iglésio, tem 40 anos, é médico, professor universitário e está no primeiro mandato como deputado estadual. Deu início à sua trajetória política em 2012, quando se candidatou a vereador de São Luís pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Em 2018, foi eleito, então, deputado estadual pelo PDT. Candidato, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kate. Agradeço a você pela possibilidade de conversarmos hoje e a você que me assiste agora também de casa, meu muito obrigado. Candidato, eu começo falando sobre saúde, já que o senhor teve uma passagem pelo Hospital Socorrão, o senhor é médico também e conhece de perto lá os problemas. Na sua passagem pelo Socorrão, o que é que o senhor identificou,
né? Porque é uma reclamação generalizada da população, de quem precisa de fato dos serviços, e que alguns candidatos, inclusive, dizem que o Socorrão parece mais um depósito de pessoas, uma expressão pesada, inclusive. Mas o que de fato acontece para que o serviço não seja oferecido? E o senhor, então, como um candidato que se coloca aí à Prefeitura de São Luís, poderia fazer que não fez enquanto o senhor esteve lá? Olha, nós organizamos esse fluxo de pacientes na época. Quando a gente começou no Socorrão, a primeira coisa foi uma falta de alimentos no hospital, que nós precisamos fazer naquele momento uma campanha de arrecadação. Foi bem sucedida. A partir daquele momento nós fizemos mais de 100 ações em 6 meses e 7 dias no hospital. Deixamos projeto de UTI, que conseguimos dobrar os leitos de UTI do hospital. Colocamos lá um seletivo que fez a contratação de 60 técnicos de enfermagem, 22 enfermeiras, 6 psicólogas, mais de 15 médicos. Hoje tem médico no Socorrão, no corredor, para atender os pacientes por conta da nossa gestão naquela época. E aquilo ficou, foi um legado que a gente deixou. Antes, os pacientes do corredor, que é uma situação que infelizmente acontece, eram vistos pelo médico 1 hora, 2 horas da tarde. Não passava, tinha que passar primeiro em todos os leitos. A gente destinou um médico para a passagem naquela visita ali. Outra coisa que foi muito interessante é entender o problema. O problema do Socorrão não é um problema do hospital, é um problema sistêmico. O que é o problema sistêmico? É um problema de transferência de leitos. A gente não tem uma rede que hoje ela ainda dê a resposta aos agravos, às doenças que são de tratamento imediato e as doenças que são de tratamento algumas vezes eletivo. O Socorrão 1, infelizmente, ainda aguarda paciente em corredor para alguns agravos que são agravos que poderiam ser feitos de maneira eletiva. A ortopedia é um problema crônico, a neurocirurgia é um problema ainda crônico na cidade de São Luís. Tem muita coisa a ser ajustada, mas dentre esses candidatos, o único que ofereceu propostas para mudar isso aí fomos nós, de fato, que estamos entendendo, que conseguimos entender pela formação como médico. O Socorrão 1, por exemplo, hoje ele tem ali 156 leitos cadastrados, o 2 tem 221 leitos cadastrados. A partir do momento que o Estado inaugurar o Hospital da Ilha ano que vem, o que é a nossa proposta? Que as prefeituras de São Luís, Paço Lumiar, Ribamar, Raposa assumam conjuntamente um consórcio intermunicipal de saúde para financiar o hospital. A partir daquilo ali, a gente assume a urgência e emergência daquele hospital, fechamos o Socorrão 1 para uma reforma, vamos fazer o projeto no primeiro semestre de 2021, a partir do momento que a gente assumir, vamos ajustar o hospital. Hoje ele tem 156 leitos, mas de maneira apertada, a gente modifica isso em torno de 110, 115 leitos e a gente passa a fazer ortopedia e neurocirurgia do município lá dentro. Isso é uma proposta real, concreta, de verdade. Onde vai sair o recurso? Um recurso para uma reforma como essa do Socorrão completa vai girar em torno aí de 20 a 25 milhões de reais. A gente tem que correr atrás, no caso, de emenda parlamentar para fazer esse financiamento. Mas a parte pesada, que é o custeio do hospital, folha, a gente já tem a garantia, porque nós já temos cerca de 1.500 funcionários na instituição. Então a gente vai melhorar o atendimento do Socorrão 1 e vamos assumir a gestão do Hospital da Ilha também. Agora, candidato, dentro da sua colocação, da sua fala, o senhor admite que não existe verba, não existe orçamento para que se faça uma reforma desse volume, numa estrutura que é grandiosa, né? Que recebe um volume muito grande. Então, como garantir para quem está em casa, efetivamente, que isso pode ser concretizado? Porque o senhor sabe, sendo médico, repito, que quem busca um atendimento médico tem urgência. Então, o que dizer para as pessoas diante de propostas, porque não são configuradas concretamente, na busca desse recurso, né, previsão orçamentária legal, para que se tenha isso e se faça numa possível gestão sua? Dizer que vai correr atrás da emenda parlamentar, eu preciso fazer um reparo na tua fala, porque não é correr atrás de extra, é correr atrás de menos do que é feito. São Luís, em 2018 a 2019, recebeu 88 milhões de reais de emenda parlamentar federal. Então, 25 a gente está falando de menos de 1/3. Esse recurso é completamente atingível de ser arrecadado. Mas qual é o ponto principal? O ponto principal é que a minha candidatura é a única que oferece uma solução prática para a cidade. Qual que é? Hoje nós temos a Secretaria de Governo do município, ela tem um orçamento de 72 milhões de reais por ano, tem 220 cargos comissionados que são feitos para negociação política mesmo, para entregar para filho de altos funcionários do judiciário, da política, troca de favores mesmo de fato, e não funciona, não tem nem sede física.
a Secretaria de Governo. Nós temos 72 milhões de reais por ano que são gastos com isso. Nós vamos reduzir 70% desses cargos, os 30% que ficarem. Vai ser para assessoria de projetos mesmo, de captação de recursos federais, que São Luís hoje perde dinheiro porque não consegue fazer projeto. Eu vou montar um núcleo de projetos com os 30% dos cargos e vou economizar 50 milhões de reais por ano. Isso vai me dar 200 milhões de reais em 4 anos. O que eu vou fazer além disso? Nós gastamos 5 milhões de reais por mês de conta de energia. Nós vamos adotar um programa de gerenciamento que vamos economizar 500 mil reais por mês, 10%. Isso é completamente factível. Na conta de luz da casa da gente, se a gente começa a fazer isso, a gente consegue economizar muito mais. Eu fiz isso na minha casa, por exemplo. Economizei 35% da luz. Então nós estamos com uma meta modesta de 10%, que fazendo 500 mil por mês, eu consigo mais 6 milhões de reais por ano. Além disso, tem a Lei 175, que foi regulamentada agora, o STF deu a palavra final. Nós vamos ter uma arrecadação de 1,8 a 2 milhões a mais de ISS no município, a partir de quê? Plano de saúde, consórcios no banco e principalmente o aplicativo, o transporte por aplicativo Uber, Cabify, 99, todos esses. Então temos mais essa fonte de arrecadação, que inclusive esses 2 milhões de reais por mês que vamos ter a mais, vão ser investidos 100% no transporte coletivo da cidade, para que a gente garanta que em 2021 não vai ter aumento de tarifa. Eu não vou deixar aumentar a tarifa, porque nós vamos ter fonte de financiamento. Hoje São Luís investe menos de 175 mil reais por ano, menos de 175 mil reais por ano no transporte público. Se eu colocar 2 milhões por mês, são 24 milhões de reais por mês. O que isso vai garantir? Vai garantir ônibus mais limpo, vai garantir aumento da frota com ar-condicionado, vai permitir manutenção de terminal de integração e vai garantir que não haja aumento. Essa é a forma de Glésio 90 fazer uma prefeitura melhor no que vem, coisa que os outros não vão fazer. Por quê? Porque estão cheios de coligação, candidato que tem 2, 3, 4, 5 partidos, 6 partidos com ele, que as secretarias já estão todas negociadas. As minhas secretarias estão negociadas com você, que está me assistindo agora. Eu vou colocar as pessoas mais comprometidas com a cidade e os melhores técnicos. Quem vai ser meu secretário de saúde? O melhor técnico possível. Não vai ser o companheiro do PSB. Quem vai ser o secretário de educação? Vai ser o melhor técnico de educação possível para a cidade. E isso que vai mudar. E vai mudar porque a minha relação é direta com você. Eu não sou protegido do Flávio Dino, eu não sou protegido de qualquer que seja o senador do campo da oposição ou do campo da situação. Eu sou Iglesias Moisés 90 e vou ser o melhor prefeito que São Luís já teve na sua história. Você pode ter certeza absoluta disso. Então, candidato, dentro mais uma vez da sua fala, onde o senhor fez muitas contas, o senhor falou de muitos recursos, o senhor falou de um volume que eu imagino que quem está em casa até se perdeu na conta, porque é um volume gigantesco. Então, é uma questão de prioridade? Não se tem prioridade, então? Tem o recurso e não tem prioridade? Não é que não tenha prioridade, a prioridade só está equivocada. A prioridade hoje, infelizmente, por conta do sistema político que está aqui em São Luís, é de uma composição baseada em partidos e aliados. Eu não estou preocupado com isso. Eu cheguei ao meu mandato de deputado estadual, eu sou um médico, professor universitário, formado em Direito recentemente. Eu sou uma pessoa que conquistei o meu espaço com trabalho. Eu continuo exercendo a medicina. O Tadeu, o Jackson, eles já não eram médicos na época. Eu continuo exercendo. Eu operei ontem. Eu vou dar plantão daqui a 3 semanas. Eu tenho plantão no interior marcado. Eu continuo exercendo 100% minha profissão. Sabe por quê? Porque eu sei que política é uma passagem. Eu não tenho a mínima ilusão de achar que eu vou ficar aqui de maneira permanente dentro da política, como um político profissional. Enquanto eu estiver emprestado para a política, eu vou fazer o meu melhor. E você pode ter certeza que o meu melhor é muito melhor do que todos esses outros aí que são candidatos. Sabe por quê? Porque quando eu fui deputado, eu estou deputado, eu já trabalhei proporcionalmente em termos de propostas legislativas 2 vezes mais do que o candidato Duarte Júnior, 20 vezes mais que o candidato Neto Evangelista, 64 vezes mais do que o candidato Rubem Júnior, 10 vezes mais que o candidato Braide e 5 vezes mais que o candidato Bira. Tenho 100% de frequência na Assembleia Legislativa, nas votações, e jamais, por um motivo que não seja uma força maior, faltarei uma sessão, porque o meu compromisso, eu recebo todo mês R$ 18.900 líquidos para representar você. E como prefeito, eu vou fazer por esta cidade o que nunca foi feito por São Luís. Você, votando 90 no dia 15 de novembro, você pode ter certeza absoluta que você vai ter uma virada de gestão, uma virada desse jogo que foi colocado aqui na Prefeitura de São Luís.
Gestão pública, candidato, orçamento. O senhor sendo candidato, obviamente, o senhor conhece a engenharia, o senhor conhece o orçamento público. É possível para quem está em casa? É possível prometer, por exemplo, o senhor acabou de falar, né, sobre saúde, é o que nós está debatendo desde o início. Consulta pública, o senhor falou ainda há pouco sobre a realidade do Socorrão, porque esteve lá dentro. Agora, é possível prometer para quem está em casa, por exemplo, resolver problemas de tempo de marcação até execução de serviços, por exemplo, consultas, e a partir daí, não dando certo, como existem várias propostas, buscar isso numa rede particular? Existe orçamento para isso? Kate, isso é uma demagogia tremenda. Tua pergunta é muito apropriada, porque inclusive colocou um candidato que só tem mentido na população, que se chama Ildelis Silva Duarte Júnior, para mentir para as pessoas, o candidato do 10. O que acontece? São Luís hoje tem 131 milhões de reais anuais para fazer atendimento de ambulatório e exames nessa rede aqui que a gente tem. 60% desse recurso, 60,8% desse recurso, ele já é destinado para a rede privada. Só que eles têm mais recurso, a rede privada, hoje já. Apenas 18% de todo o dinheiro, essa maioria desse recurso, esses 60%, eles estão para uma minoria de clínicas privadas, que tem favorecimento hoje na gestão. O que acontece? Se a gente começa a enveredar por essa lógica de pagar ainda, mais ainda para a rede privada, nós vamos desmontar nosso sistema de saúde. E o SUS paga R$10 numa consulta. Uma rede privada, ela não aceita menos que R$70. Você acha que a rede privada vai querer receber R$10 numa consulta? Se ela quer 70, isso não vai acontecer. Estão mentindo. E isso é uma coisa que é vergonhosa, porque faz a gente chegar, às vezes, para conversar com a população com vergonha. Eu me envergonho do que tem sido falado. Por isso que esse plano de governo aqui, ó, este plano de governo é o único que é um plano de governo de fato. Ele diz de onde vai sair o orçamento, ele diz como vai ser feito, ele mostra o calendário das ações e aí sim a gente começa a falar uma coisa real para as pessoas que assistem, para a gente criar uma liga com a população, uma liga de verdade. Não é verdade da boca para fora, que a gente tem sido copiado até nisso. Depois que a gente começou a falar de verdade, os candidatos começaram a modificar as propostas. Você olha o plano de governo deles, não tem uma proposta, mas eles dizem que estão fazendo propostas realistas agora. Por quê? Porque a gente mostrou um caminho. Só que, ó, a verdade, ela brilha no olho de cada um. Quem tá vendo a gente aqui, a minha missão nessa campanha é mostrar uma forma diferente, um caminho diferente para a cidade de São Luís. Não foi uma coisa que aconteceu do meu coração à toa, não. Isso aqui foi uma coisa que foi uma construção que envolveu até um reforço dentro da minha espiritualidade nessa caminhada. Não foi de agora. E isso não vai acontecer com os outros, porque eles não têm noção do que estão falando para você, infelizmente. Muito bem, a gente vai colocar agora na tela, candidato, uma cartela que vem 20 perguntas nominadas e o senhor vai escolher 3 para no próximo bloco o senhor, portanto, respondê-las, tá bom? Vou colocar na tela, então. Está aí aparecendo já para o senhor pode escolher de 1 a 20. Nome, por favor, o bairro também. Deixa eu ver. O Raimundo do Coradinho. Número 6? Isso, 6. Ok. O 12. 612 Sóstenes, do Residencial Primavera. E o 18. Nayana, da Santa Bárbara, 6, 12 e 18 são os números escolhidos pelo candidato. A gente, claro, vai para um rápido intervalo. No retorno, ele já segue, então, respondendo as perguntas. Lembrando que o senhor ainda tem 2 minutos no final do segundo bloco para fazer as suas considerações finais. É um instante só, peço a você que não desgrude o olho, que a gente volta já. Estou de volta com a sabatina aos candidatos à Prefeitura de São Luís. Hoje, o último dia, aqui ao meu lado, o candidato Iglesio Moisés, que tem como vice-candidato o médico Mauro César. Candidato, o tempo volta a contar a partir de agora novamente. O senhor ainda tem 25 segundos. Faltaram lá do primeiro bloco, a gente incorpora agora a esse tempo. O candidato passa agora a responder as perguntas selecionadas por ele no primeiro bloco. A gente vai colocar a primeira agora, candidato, na sua tela. Meu nome é Raimundo Nonato Mendes da Silva, sou aqui do Coradinho. Eu queria saber dos candidatos qual a proposta que ele tem a área da saúde, porque a gente vai nesses hospitais para uma consulta, exame, a gente vê que é uma dificuldade tão grande.
com você. Pronto, senhor Raimundo, o simples é o único caminho que a gente tem aqui em São Luís. O que é o simples? Primeiro, ir fazendo aos poucos nas áreas que são mais vulneráveis, onde há mais necessidade, as unidades básicas de saúde, e eventualmente utilizando estruturas próximas até para fazer um sistema de parceria de funções lá dentro. Mas essa parte em relação a unidades básicas de saúde. Em relação à marcação de consultas, exames, cirurgias, o que a gente tem que fazer? Melhorar a velocidade das coisas. Uma situação muito clara que a gente tem. O Hospital da Mulher. Nós temos um hospital que tem 3 salas cirúrgicas, mas que há bastante tempo tem uma sala desativada. Se eu fizesse essa sala ser ativada, uma sala a mais, e eu colocasse num regime de 6 cirurgias por dia, que é completamente factível, a gente fazer 3 cirurgias pela manhã, 3 cirurgias pela tarde, a gente já tem, ao final de um ano, praticamente 2.000 cirurgias, porque eu vou colocar para funcionar no sábado pela manhã. Aí você vai me perguntar, Iglesio, tem uma lei ano que vem, na lei 173, que diz que não pode haver contratação de pessoal. Ok, mas é o artigo 8º dela, deixa brechas. Qual é a brecha que tem? Contratação para resolver um problema excepcional de saúde é permitido. E aí a gente vai para a lei 8.745, que diz que a gente pode contratar de maneira temporária por 2 anos o funcionário da saúde. Hoje nosso orçamento da saúde é de 22% do total. Teresina utiliza 34%. Então, a gente vai aumentar. Vou aumentar para 34%? Não vou, porque não podemos fazer medidas extremas no primeiro ano. A gente tem que aumentar aí 2% a 3%, vamos chegar em 25%, para aumentar o investimento na saúde. Então, já mostrei que, por exemplo, com uma situação simples, a gente reduz uma fila de 2.000 cirurgias por ano na cidade. Assim vai ser o restante. A mesma coisa. Fila única do SUS, o que eu vou fazer? A gente tem uma rede que temos para cirurgia. Hospital da Mulher, Hospital Dutra, nós temos o Hospital Adenor Abelo, todos esses hospitais. Se recebe recurso do município, vai entrar no fila único. O que ele é? A paciente entra para fazer uma esterectomia no Hospital da Mulher, um mioma uterino, para operar um mioma. Ela, às vezes, precisa abrir prontuário em todas as outras unidades e fica na fila 2 a 3 anos. Ela gasta com exames novos, ela gasta com passagem, ela investe o tempo dela, perde tempo, muitas vezes. Então, isso tudo é um desgaste. O que a gente quer? Entrou no Hospital da Mulher, o prontuário de maneira eletrônica fica disponível para todas as unidades. Surgiu uma vaga, uma desistência no hospital universitário, a gente chama essa paciente do Hospital da Mulher para fazer a cirurgia. Isso é muito fácil de administrar. Com um aplicativo hoje, que manda um SMS, aparece uma mensagem na pessoa 2 dias antes. Você confirma que virá para o exame? Confirma ou não confirma? Se não confirmar, a gente já coloca outra pessoa. Então isso a gente consegue depurar aí pelo menos uns 10% das filas só com uma medida como essa, que é barato. Um sistema como esse eu gasto R$200 mil por ano, no ano todo, que é um troco para fazer essa gestão. É um troco. Então assim, a gente fica falando em construir, como o Braide fica falando, construir clínica da família. Vou construir clínica da família. Não precisa. Precisa melhorar a gestão do sistema. E para melhorar, Kate, a gestão do sistema, você que me assiste agora também, tem que entender. E eu entendo. Eu tenho 23 anos dentro de hospital. Eu comecei com 17 anos como acadêmico no 2º período. Eu era rato de hospital. E assim como eu era rato de hospital, eu gosto de estudar a cidade. E você pode ter certeza. Se tem alguém que vai encontrar um caminho para essa cidade, é quem gosta de estudar o tempo todo, que estuda o tempo todo. Eu foi 3 meses escrevendo a parte de saúde desse plano de governo aqui, pesquisando, utilizando dados. Então a gente levou a construção da solução para a saúde muito a sério. Como eu fiz no Socorrão e saí de lá porque houve uma ciumeira tão grande que o Edivaldo teve que tirar porque estava demais o nível de ciumeira dentro da política, vereador lá desesperado. Um é até vice do Rubens, era morto de ciúme da gente naquela época, infelizmente. Então, a gente sabe por onde caminhar. Onde eu entrei, eu fiz. Isso aí não é de agora, é de centro acadêmico da universidade, a gente ajeitou. Então vamos à segunda pergunta, também colocada, portanto, na sua tela, que ele escolheu ainda há pouco. Meu nome é Sóstenes, sou morador do bairro Residencial Primavera Turu. Eu gostaria de saber do candidato sobre as propostas na área de cultura. Pode? Pode. Pronto, cultura é uma das áreas que a gente vai ter o maior gosto em construir uma cultura melhor para a cidade de São Luís. Primeiro,
Cumprimento do Plano Municipal de Cultura. Das 44 metas, nós já temos 23 em atraso. Outra coisa que a gente vai fazer para a cultura, eleição dentro do segmento com as pessoas que já são cadastradas, com os fazedores de cultura que já são cadastrados hoje, para a gente eleger uma lista tríplice que o prefeito, eu, nomearei a partir do ano que vem. Por quê? Porque hoje a cultura se ressente de diálogo, de acesso. Os recursos hoje eles precisam ter transparência na aplicação e isso, infelizmente, não acontece ainda. A Secretaria de Cultura não é aberta, mas com o Iglesias 90, prefeito, a partir de 1º de janeiro de 2021 vai ser. Nós vamos construir uma cultura para a cidade, primeiro para quem mora aqui. A gente não pode achar que cultura é para o turista, cultura é para quem vive aqui. Quando a gente tem uma cidade melhor, efervescente, calorosa, em que a cultura ela brilha no coração das pessoas, a gente tem orgulho de ligar para quem mora em São Paulo, nossos amigos em Minas, no Ceará, no Piauí, para virem para cá. E é essa mudança de paradigma que a gente vai ter. Cultura vai ser feita primeiro para quem vive aqui. A Madre Deus vai ser olhada com carinho, o centro da cidade, os bairros de São Luís que fazem, o pré-São João, o pré-Carnaval vai ser visto, porque a gente entende que cultura é o ano todo na cidade. Muito bem, a terceira e última pergunta selecionada por ele também na sua tela. Boa tarde, meu nome é Nayana, do bairro da Santa Bárbara. Gostaria de saber qual a proposta para a educação. A proposta para a educação, Nayana, é a mais simples possível. Sabe por quê? Porque nós ficamos 1 ano sem aula, nossas crianças ficaram 1 ano sem aula. Inclusive, eu fui autor da indicação que garantiu o kit merenda nas casas das pessoas. Infelizmente, não foi entregue como deveria. Foi pouca a entrega no período da pandemia do kit merenda escolar para as famílias com vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Mas nós vamos garantir o ano que vem o que funcione. Não funcionou esse. Nós vamos precisar fazer adaptações em que as crianças vão precisar estar distantes 1 metro entre cada uma. As crianças vão precisar, Kate, utilizar máscaras de tripla proteção, conforme a determinação do Ministério da Educação, trocadas a cada 4 horas. O professor vai precisar utilizar. Você acredita que hoje escolas que não têm água, do jeito que está, vão ter álcool gel para garantir a segurança desses alunos? Então a gente tem que fazer o simples. Tem candidato que está mentindo que vai construir creche, vai reformar a escola. O que a gente vai ter de orçamento do ano que vem, maior do que este ano agora, são 13 milhões de reais, que é recurso que vai garantir apenas a adaptação das escolas, das 257 escolas do município para isso. Nós vamos ter que encontrar uma solução para o ensino híbrido, que hoje nós não temos. Chip de celular, se for o caso. Lembrando que tem aluno que vai precisar ver como é que vai receber o celular. A família às vezes não tem para comprar o aparelho. E tem gente dizendo, olha, nós vamos dar chip de celular para todo mundo, mas espera aí, nós temos 660 mil pessoas em São Luís com renda de até um salário mínimo. Nós temos mais de 100 mil famílias no cadastro único, no CAD único. Então, pessoas que não têm acesso a um celular e que elas vão precisar encontrar um caminho. E lembrando, ano que vem nós vamos ter que dar as aulas em 1 hora a menos. Por conta da pandemia, a recuperação desse período letivo vai ter que ser com menos tempo. Então nós vamos ter que dialogar com o professor, a gente vai ter que trazer todo o segmento da educação para dialogar conosco. E a gente vai fazer isso. Que indiferente a eventualmente qualquer crítica que a gente tenha, mas a gente tem intenção, eu sei o caminho. Eu sou professor, eu sei da necessidade de dialogar e a gente vai encontrar juntos uma solução, porque nossas crianças precisam. Nossas crianças que de cada 10, apenas 2 terminam o ensino fundamental sabendo fazer conta de maneira adequada e falando português minimamente correto. A gente aprova praticamente 10 de cada 10 crianças na escola, mas na hora que vai ver, ao final, a formação, elas não sabem fazer conta e nem falar direito a língua. O que isso gera? Gera impossibilidade de crescimento na vida. Se não torna impossível, torna muito difícil. E aí, a gente não consegue, quem estuda na nossa escola pública, tem acesso aos melhores empregos. Candidato, você está falando sobre educação, que é um outro grande pilar, né, de qualquer administração. E muito mais sabe quem está em casa com essas crianças há mais de 8 meses e que também perdeu o emprego. A gente está falando aqui de um volume de recursos que precisa ser aplicado para adaptar as escolas no nível estrutural. A gente está falando de um diálogo com a comunidade, né, escolar, mas também precisa preparar a cidade com pontos de internet, disponibilidade de dados para que esses pais e essas mães possam, então, pensar nesta possibilidade, uma vez que, como eu falo agora novamente, agora, nesse
nesse exato momento, tenho repetido isso. Tem famílias que não têm nem o que comer, candidato. Será que quem está em casa, esse mesmo eleitor, absorvendo tanta informação, será que esse cálculo bate, candidato? Né? Auxílio emergencial sendo proposto aí de pagamento logo a partir de janeiro, escolas que vão ser adaptadas para a oferta de educação. Como é que essa manobra, candidato, essa engenharia toda vai acontecer diante de um orçamento apertado que a gente sabe? Tu falaste de maneira perfeita. Propostas como essa de auxílio emergencial, que foram propostas aí por um candidato que perdeu a vergonha para poder ir para o segundo turno, ele perdeu a vergonha e o senso mesmo de verdade dentro dele, acredito que nunca tenha tido. O que acontece? Uma proposta como essa, da forma que foi feita, ela custaria mais de 2 bilhões para a cidade, um orçamento de 3,5. A gente ia deixar de pagar todos os nossos 29.300 servidores. Aqui não ia ter salário, entre 23 mil ativos e 6.300 inativos. Então, estão brincando. O que eu ofereço para a cidade de São Luís? Um plano de investimentos em 4 anos, conseguido a partir de economia na folha de pagamento mesmo, gestão de folha e extinção da Secretaria de Governo, melhora de 10% ao ano na arrecadação do município, que isso é perfeitamente factível. Primeira coisa, eu vou colocar um posto da Secretaria de Fazenda no Porto do Itaqui, para evitar escape por lá. Eu vou tributar o maior devedor do município, que é a Universidade Selma, que a dívida atualizada é uma dívida de 300 milhões, e não 500 milhões, como estão falando besteira por aí, quem não sabe nada da cidade. O Selma é o maior devedor, mas nós sabemos que eles vão dificultar esse pagamento. Não dá para contar de maneira imediata com esse dinheiro, porque eles têm costas quentes no judiciário. Eles têm. Então, ninguém pode fazer conta com esses 831 milhões de reais ao todo que nós temos de dívida ativa do município. Tem que ser sincero e falar para a população. Nós temos que melhorar a arrecadação a partir de agora, do marco zero, em 1º de janeiro de 2021, com a eleição de Iglesias 90, prefeito de São Luís. E aí sim, nós vamos ter um plano de 616 milhões de reais de investimento, inicialmente em 4 anos, com a expectativa de captação de recursos também, de 250 a 300 milhões de reais. Isso de maneira consciente, respeitando as finanças do município. Por quê? Porque a partir do momento que eu racionalizar a despesa, a minha despesa, eu vou conseguir contrair empréstimo com segurança. Hoje, São Luís tem uma nota ruim para pegar empréstimo, mas quando a gente enxugar despesas e cortar essa secretaria que só atrapalha o município, nós vamos conseguir avançar, nós vamos conseguir fazer mais mesmo. É como se você, por exemplo, cortasse uma despesa na sua casa que te permite comprar uma parcela. Para suas considerações finais. Obrigado, Kate. Então, olha, está chegando o momento final da campanha, nós estamos próximo do dia 15 de novembro. Eu tenho feito o que eu posso como pessoa, como político que chegou até aqui sozinho, sem apoio do Flávio Dino, sem apoio da Rosiana Sarney, sem apoio do Roberto Rocha, sem apoio do Everton, sem apoio de todos eles. Nós temos feito uma caminhada que foi feita à custa de estudo, trabalho. Eu cheguei aqui, eu fiz o meu melhor, de todo coração, eu fiz o meu melhor na construção de um plano de governo. Eu tenho feito o esforço para falar 100% de verdade em cada momento dessa campanha. Eu sei que você provavelmente está desacreditado, mas se você puder dar um crédito para nós no dia 15 de novembro, tenha certeza que vai valer a pena. Vai valer a pena porque eu acredito nessa cidade. Eu acredito que a gente tem que combater o que tem sido feito pela política, pelos grandes partidos, pelos grandes consórcios políticos que só desejam São Luís como um trampolim para 2022. Tem um candidato do Carlos Brandão, que é o 10, tem um candidato do senador Everton, que é o 25. Você pode escolher nenhum dos projetos que são de outras pessoas. Você pode votar no dia 15 de novembro, em Iglesias 90, para prefeito de São Luís, e ter a certeza que nós vamos conseguir construir uma cidade melhor. Uma cidade que o prefeito fala a verdade para a população, apresenta a conta no portal da transparência. O recurso entra através da captação da emenda e você consegue saber, como hoje tem um sistema desse no hospital universitário, quantas gases foram compradas. É isso que vai ser implementado em São Luís, você pode ter certeza. Iglesias 90, 15 de novembro, para mudar a realidade dessa cidade, para restaurar a confiança das pessoas nas políticas públicas de São Luís.
Muito bem, candidato, a gente agradece a sua participação aqui no nosso Hora D, agradeço também a sua audiência aí do outro lado, com a entrevista do candidato Iglesio. A gente encerra esta série de sabatinas no nosso Hora D, lembrando que o Bom Dia Maranhão segue, portanto, com um pinga-fogo, começou ontem e segue até quinta-feira. Eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente segue falando sobre saúde. Fica aí, num instante só eu volto. De volta com o nosso Hora D, de volta te dando dicas. Você é em casa, ligou a TV agora, estava acompanhando a nossa última sabatina. Olha, você tem que conhecer a Proactive Sanitização e Controle de Pragas. É uma empresa especializada em sanitização e também detetização. E a gente tem serviços modernos de desinfecção com a utilização de produtos específicos no combate a vírus, bactérias, fungos, ácaros, e também é ideal, viu, para condomínios, empresas, clínicas e repartições públicas e tantos outros lugares, tá? E a gente trabalha com produtos regulamentados pela Anvisa. E após a conclusão do serviço, emitimos também certificado de garantia para todos os clientes. Estamos prontos, viu, para poder te ajudar nessa nova fase, assim contribuindo para a saúde da sua família e também dos seus colaboradores. Entre em contato agora pelos telefones 098, que é o DDD, 3264-0681, ou então você pode ligar também no 98916-0841 e pode seguir lá nas redes sociais. Aproveita e entra agora, coloca assim, @Proactive Sanitização e pode mandar e-mail também, proactivesanitização@gmail.com. Proactive colaborando, claro, com a sua saúde. E saúde é algo que a gente não deixa de falar nunca. E por falar em saúde, está encerrando agora, sexta-feira, fim de semana, tá? Dia 13, o drive-thru. Esta aqui é uma modalidade que vem sendo utilizada para testes de Covid. Foi instalado ali no Parque do Rangedor, aqui na capital. Até o momento foram testados 3.111 pessoas, das quais 5.554 testaram negativo para a Covid-19. São 3 tendas que foram montadas, a exemplo das imagens que você está observando, e estão à disposição da comunidade. De segunda até sexta-feira, os horários são esses. Anota, tá bom? De 8 às 16 horas. Você pode levar o público-alvo no estacionamento do Parque do Rangedor, ali no Calhau. Quem que é o público-alvo, Kate? Vou te falar. Idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Você vai com o carro, já pode estacionar por lá, vai passar pela fila, não precisa nem sair de dentro do carro. Bacana, né? Levando conforto, na verdade, essas pessoas que têm dificuldade de locomoção. E ainda falando sobre saúde, a gente vai saber agora como é que começa a semana para os números aí da Covid-19 em todo o Maranhão. São 187.652 casos confirmados da Covid-19, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O boletim também aponta 180.514 pacientes recuperados e 4.125 mortes. 3.013 pessoas estão em tratamento, sendo 2.711 em isolamento domiciliar, 148 em leitos de enfermaria e 94 internadas em UTIs. Novas mortes foram registradas em Anajatuba, Imperatriz, Lago Verde, Santa Luzia, São Luís e Vitorino Freire, cada cidade com um óbito. O pessoal está me perguntando aqui nas redes sociais sobre a informação lá do teste para Covid-19. Tem público-alvo, tá? Falei ainda há pouco. E aí você pode ter, inclusive, outras informações detalhadas no nosso portal MA10. Vai até sexta-feira agora, portanto, dia 13. Então, não perde a data. E as pessoas que têm comorbidades, deficiência física, idosos, gestantes, podem, então, portanto, participar, podem ir, né, e fazer esse teste. Mas tem público-alvo específico, tá bom? Tem que ir lá no nosso portal se não compreendeu direitinho. Eu estou indo para um rápido intervalo, você já sabe que eu preciso te deixar com uns 10 minutos da propaganda eleitoral gratuita. Na volta a gente vai seguir falando sobre eleições 2020, o cenário das eleições nas principais cidades. Aqui na capital tem debate marcado e tudo isso daqui a pouquinho. Não sai daí.
De volta com o nosso Hora D. E claro, agora depois de você ter acompanhado aí a propaganda eleitoral gratuita, a gente assume por aqui, lembrando que a gente segue falando sobre eleições 2020. Muito bem, faltando 6 dias para as eleições municipais em todo o país, aqui no Maranhão, o Tribunal Regional Eleitoral está intensificando os preparativos de logística, principalmente na distribuição das urnas eletrônicas para as cidades maranhenses. Representantes das 5 empresas contratadas por licitação apresentaram o planejamento para o transporte das urnas. Essa reunião, portanto, inclusive, que eu fiz questão que fosse presencial, que é para ouvir de cada um dos representantes, como é que está o plano de trabalho de cada um, como é que está a logística de cada um, saber se estão efetivamente preparados e, naturalmente, fazer as nossas recomendações, dar as nossas determinações em termos de que não pode haver falhas. A reunião de definição da logística foi conduzida pelo presidente do TRE, Tairone Silva, mas teve a participação também da Secretaria de Tecnologia da Informação e da Diretoria-Geral do Regional Eleitoral do Maranhão. A coleta das urnas para a distribuição começa ainda na sexta-feira. A previsão é que até às 17 horas do dia 14 de novembro, véspera das eleições, todas as urnas já estejam nos locais de votação. Serão usados mais de 3.900 veículos na operação de logística para o transporte das 14.041 urnas em todo o Maranhão. No dia 14 de novembro, 1.249 veículos fazem a distribuição. Já no dia 15 de novembro, 875 recolhem às mídias à proporção que a votação é encerrada nas sessões eleitorais. E ainda no domingo, 1.807 veículos fazem o recolhimento das urnas eletrônicas. Ao todo, serão 3.951 veículos envolvidos no processo. Uma das preocupações levantadas é que, por conta da pandemia, a eleição coincide com o início do período de chuvas no estado. Por isso, a logística precisa contemplar imprevistos. O TRE aponta como mudança mais significativa, considerando a pandemia, o horário de entrega e recolhimento das urnas, já que a votação começa neste pleito 1 hora mais cedo. É possível que alguma ou uma outra sessão a votação se estenda um pouco mais do horário previsto. Então, é preciso que as empresas estejam prontas para isso, para, se for necessário esperar, tem que esperar, se for necessário deslocar em termos de algum transporte extra para cobrir determinado roteiro que terminou mais cedo. A eleição municipal de 2020 começa às 7 horas da manhã do dia 15 de novembro, com a primeira hora preferencialmente para pessoas de grupo de risco, como idosos. Às 17 horas, encerra o período de votação. Lembrando que lá no nosso portal MA10 você tem uma sessão especial sobre eleições 2020. E hoje teve mais uma rodada do Pinga Fogo, desta vez no programa Bom Dia Maranhão. Da dupla de candidatos de hoje, apenas o candidato Bira do Pindaré compareceu à primeira rodada da semana. Os primeiros candidatos convidados a participarem do Pinga Fogo no Bom Dia Maranhão seriam Bira do Pindaré e Duarte Júnior. Só que esse último não compareceu. Sem um republicano, o candidato do PSB pôde discorrer com o jornalista John Coutrin a respeito de vários temas. Educação, saúde, mobilidade urbana e transporte público foram alguns deles. A melhor solução, John Coutrin, é o que nós estamos propondo, o bilhete único ilimitado, que vai permitir a integração do sistema como um todo, sem depender do terminal de integração. Você que está me acompanhando, que usa o transporte coletivo, entenda a minha proposta. Você não vai precisar ir até um terminal para trocar de ônibus. Você pode trocar em qualquer lugar, em qualquer parada. O Pinga Fogo é uma oportunidade de 2 candidatos que concorrem à Prefeitura da capital maranhense debaterem cara a cara sobre os problemas e soluções para a cidade. O tempo dado aos candidatos é de 30 minutos. Promovido pelo Bom Dia Maranhão, o confronto de ideias também teve transmissão simultânea pela Rádio Difusora FM. O Pinga Fogo foi organizado em 4 momentos, onde os candidatos farão perguntas com temas livres. No último bloco, os candidatos terão 1 minuto para as considerações finais. Bira criticou propostas apresentadas pelo candidato Duarte Júnior, como o auxílio emergencial municipal. Quem defende isso, infelizmente, está sendo demagogo, está agindo com demagogia, porque a cidade, o município, não tem capacidade de adotar um auxílio emergencial nos moldes do governo federal. Pode fazer aquilo que eu estou propondo, uma renda mínima de maneira pontual para atender as famílias em situação de extrema vulnerabilidade.
O candidato do PSB lamentou a ausência do candidato Duarte Júnior para o debate de ideias, mas agradeceu mais essa oportunidade para expor suas propostas aos eleitores ludovicenses. Eu lamento a ausência do candidato, porque seria um pinga-fogo e virou um pinga-água, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui, podendo expor as nossas ideias, defender as nossas propostas, né? E assim, com essa animação, com essa empolgação, sair muito mais motivado para chegar ao segundo turno. O Pinga-Fogo segue até a próxima quinta-feira, dia 12 de novembro, e receberá 8 candidatos à Prefeitura de São Luís. É mais uma oportunidade que o Sistema Difusor está concedendo aos candidatos à Prefeitura da capital maranhense exporem suas ideias, há poucos dias das eleições. Nesta terça-feira, o Pinga-Fogo será entre os candidatos Geisael Marques, da Rede Sustentabilidade, e Franklin Douglas, do PSOL. Na quarta, o confronto de ideias é entre Rubem Júnior, do PCdoB, e Iglesio Moisés, do PROS. Na quinta e último dia do Pinga-Fogo, terá a participação dos candidatos Neto Evangelista, do Democratas, e Eduardo Braide, do Podemos. Muito bem, e o candidato Beira do Pindaré, também na oportunidade pela manhã, comentou sobre a importância da participação dos candidatos nos debates que são realizados, como uma forma do eleitor, você que está em casa, eu também, todos nós temos a oportunidade de conhecer melhor as propostas de cada um. Nós temos um debate, ponto e vírgula, Sistema Difusora, realiza um debate no dia 12, às 21 horas. Queria saber se o senhor estará presente aqui conosco. Pode confirmar minha presença e estarei lá, John. Com muito prazer, com muita honra. Muito bem, eu já estou aqui ao lado dele, do especialista em direito eleitoral, doutor Ted Anderson. Seja muito bem-vindo, doutor. Com satisfação, é sempre um prazer estar aqui. Saúde ao Maranhão. Numa semana que a gente costuma dizer reta final para o pleito de 2020, um ano extremamente atípico, doutor, um ano em que tudo está muito modificado, inclusive o pleito, né, a campanha de uma forma geral, também tudo muito modificado, as pessoas precisando se adaptar a esse jeito novo. É verdade, Kate. Houveram muitas mudanças no cotidiano das pessoas e mudanças no processo eleitoral. Então, realmente, isso interferiu tanto que no dia da eleição haverão mudanças de comportamento. Agora, doutor, é importante que se diga, agora há pouco a gente falava aqui sobre mais uma série, né? A gente terminou hoje aqui no Hora D uma série de sabatinas, onde recebemos aqui todos os candidatos. São espaços que estão sendo abertos para que quem está em casa, né, o eleitor, ele possa ser alcançado com esse volume de informação, para que as pessoas conheçam as propostas dos candidatos. Debate também é uma ferramenta que é utilizada, né? Kate, eu sempre digo, para você conhecer melhor o seu candidato, a legislação eleitoral disponibiliza muitos instrumentos e 2 deles são de fundamentais importâncias. Um é o site à disposição lá que chama Divulga Candi. Lá você vai ter acesso a todas as informações sobre o seu candidato. E o outro é essa forma, né, de conhecimento na prática, dinâmica, de você conhecer as ideias do candidato, de você conhecer quem é aquele que você pretende eleger a gestão do seu município. Então, os debates são tão fundamentais que há toda uma normativa para isso. E é tão interessante isso, Kate, que há uma proposta de mudança de legislação que está tramitando no Congresso, ainda não tem vigência, mas está tramitando no sentido de obrigar todas as televisões, rádios e TVs a fazerem o debate, para tu ver a tamanha importância do debate. Exatamente esse é o papel do Sistema Difusora, que tem realizado em Imperatriz, já realizou em Caxias, fez também com o município de São José de Ribamar, região metropolitana, realizou, né, aqui em São Luís e agora fecha agora dia 12, doutor Ted, com mais um debate. Na verdade, o último debate vai ser feito então pelo Ponto e Vírgula, transmitido em cadeia pela rádio, pela TV, mais uma possibilidade, né, para que as pessoas tenham então tenham em mente aquilo que elas precisam, de acordo com cada candidato, para os próximos 4 anos. Vamos lembrar que efetivamente será o último debate, porque a gente tem um rompimento então da propaganda eleitoral para esse tipo de normativa, de conhecimento, né, dinâmico do seu candidato até o dia 12. Na verdade, há uma exceção na legislação que, quando se trata de debate, ele tem que ser iniciado no dia 12, na última hora, e pode ir até às 7 da manhã do dia 13. Então, assim, vamos imaginar uma extensão, o debate está tão bom que aí se decide
prolongar um pouco mais, seria possível, mas efetivamente dia 12 é o prazo em que você deixa de ter acesso a essas informações, é o que a gente chama de propaganda eleitoral na televisão e na rádio, etc. Um espaço, né, doutor Ted, que é aberto exatamente para isso, né? Exatamente. É fundamental que se observe, que se analise, entenda o debate como uma oportunidade de você conhecer exatamente o seu político, conhecer aquele cara que você pretende votar. E, Kate, é bem interessante a gente analisar que o debate tem tantas normativas que, por exemplo, a rede de televisão ou de rádio que pretende fazer, ele precisa cumprir alguns requisitos. Ou seja, tem legitimidade. Tem legitimidade no momento em que cumpre os requisitos. Cumprindo, não há o que fazer. Se o candidato X ou B não se quiser fazer presente, o debate continuará assim mesmo. Porque é legítimo, né? Existe, como o próprio doutor Ted está dizendo, existe toda uma normativa em torno disso. Não é de qualquer jeito. Não, né? não. Há toda uma legislação. Tem todo um trabalho para ser feito, né? Inclusive, são chamados os representantes legais para que estejam presentes. É feito, então, sorteios, é feito toda uma explicação. Existe uma dinâmica para isso. Notificações anteriores, comunicação à Justiça Eleitoral. Lembre que a rede ela precisa apenas comunicar à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não precisa concordar com aquele debate. Isso é uma faculdade da rede. Muito bem. E é tão sério, gente, o debate, né, em torno dessa ferramenta que é o debate para que você tenha acesso, que a gente também foi ouvir o desembargador Tairone Silva, ele que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ele falou exatamente sobre a importância da realização de debates como um fortalecimento da democracia. Eu tenho dito realmente que nós estamos já no nível bem elevado de entendimento, de entendimento político, entendeu? De interpretação da campanha de cada um, do comportamento de cada um. Então o eleitor já está abalizado realmente como melhor ele escolher seu candidato, né? Eu acho que, evidentemente, é preciso sempre que se destaque a importância das eleições, a importância da escolha acertada pelo eleitor, mas essa escolha fica, evidentemente, a cargo do eleitor. O eleitor, dentro da sua compreensão, dentro do seu ponto de vista, dentro da sua avaliação, ele vai escolher o candidato que melhor entenda, que ele entenda que seja o melhor para a sua cidade. Os debates, a propaganda política é importante, as entrevistas, eu acho que quanto maior for o meio de informação ao eleitor, é evidente que muito melhor o eleitor vai ficar informado de como escolher seu candidato. O debate é importantíssimo, sem dúvida nenhuma. E, como eu disse, o debate, a entrevista, a própria propaganda, entendeu? O candidato, naturalmente, informar o eleitor das suas qualidades. Então, eu acho que é importante, sim, isso faz parte do processo político, faz parte da democracia e, sem dúvida, é salutar para as eleições. Importantíssima, né? A gente observa aí a fala do doutor Tairone quando ele diz que são as possibilidades legítimas que você que tem em casa tem para poder, então, entender quais são as propostas que cada candidato tem, principalmente, como eu falo, esse ano, tempo de pandemia. Tempo de pandemia, Kate. Há várias determinações do TSE, no sentido de que não haja nenhum tipo de aglomeração, há todo um cuidado no dia da eleição, então não há um instrumento mais eficaz para você conhecer essa dinâmica do seu candidato do que na oportunidade de um debate, né? E sem falar que o candidato ele não pode tirar essa possibilidade do eleitor que está em casa, né? Não se pode ver com bons olhos, até porque a gente foi para as ruas também ouvir a população, ouvir o eleitor para saber o que você pensa sobre o debate, a realização de debates, faltando pouquíssimos dias, na verdade, 6, para o pleito desse ano. Olá, Kate, boa tarde a você e a todos que acompanham o programa Hora D. Olha só, Kate, na próxima quinta-feira, dia 12, o programa Ponto e Vírgula realiza um debate com a presença dos candidatos a prefeito de São Luís. Esse debate será transmitido pela TV Difusora, pelo portal MA10 e também pela Rádio Difusora FM. E nós viemos aqui nas ruas de São Luís, aqui no centro da capital maranhense, exatamente para saber dos eleitores se eles concordam que um debate é fundamental exatamente para conhecer um pouco mais das propostas dos candidatos.
Eu acho, um debate que aí te vê quem é quem, né? Sim, é importante, sim. Porque a gente sabe o que cada candidato tem a oferecer para a gente, né? Aí fica mais importante. Com certeza. Pelo menos para poder conhecer o que eles querem, que eles dizem que vão fazer, entendeu? Se fizer o que eles prometem, é tranquilo. Mostrando proposta, fica mais fácil para o eleitor, até aquele setor indeciso, ter um voto certo. Eu acho importante, porque assim a gente fica conhecendo melhor, né, as propostas, porque a gente vai saber quem que tem um projeto melhor para apresentar para a população, né? Porque a gente não conhece, a gente não ouvindo, aí a gente não sabe o que eles têm para nos apresentar. Então a gente ouvindo um debate é muito importante, porque eles vão estar passando para nós aquilo que nós vamos estar precisando saber, aquilo que eles estão querendo fazer de bom para nós. Tá aí, Kate, nós ouvimos várias opiniões e, de modo geral, os eleitores são a favor, sim, dos debates. E só lembrando, na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite, terá mais um debate aqui na TV Difusora, dessa vez promovido pelo programa Ponto e Vírgula. Esse debate também será transmitido pelo portal MA10 e pela Rádio Difusora FM. E contará com a presença dos candidatos a prefeito de São Luís. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio. Obrigada, Cira. É unânime a opinião das pessoas. E por falar em debate, vou mostrar rapidamente, placas de outdoor foram espalhadas na cidade exatamente anunciando a realização desse último debate aos candidatos à Prefeitura de São Luís, mas, para surpresa de muita gente, uma delas amanheceu assim, dessa forma. Boa parte do outdoor foi ao chão, né? Inclusive alvo de investigação para saber exatamente o que teria acontecido para essa placa, então, ter caído desta forma. Muito bem, lembrando que o Ponto e Vírgula, né, apresentado todos os dias por uma verdadeira turma aí da política, você pode acompanhar às 17h30 e na quinta-feira às 21 horas. Muito bem, vai ter então o debate promovido pelo Ponto e Vírgula com transmissão aqui pela TV Difusora. Doutor Ted, 6 dias mais ou menos faltando, o que o eleitor que está em casa não pode esquecer jamais? Vamos lá, não pode esquecer, primeiramente, de conhecer o candidato que você irá votar no dia das eleições. Quer dizer, nada mais importante do que focar, analisar, assistam os debates, busquem informações sobre o seu candidato no site Divulga Candi, e aí, mais próximo, a gente vai dar mais informações sobre o que fazer no dia da eleição. Muito bem, já queria deixar até aberto o espaço aqui para que o senhor retorne com a gente, porque tem detalhes importantes que a gente vai fazer questão de lembrá-los até sexta-feira para que ninguém, né, deixe de votar aí da melhor forma possível. Doutor Ted, eu queria te agradecer mais uma vez, tá aqui com a gente, espaço aberto, informando a população dessa forma simples e objetiva. É uma satisfação, saudação Maranhão, muito obrigado, Kate, muito obrigado, Difusora. Então tá aí, tá aberto o espaço, lembrando que a gente vai voltar aí até o fim da semana trazendo esses detalhes e lá no nosso portal MA10 você acompanha na íntegra todas as informações e bastidores. E por falar nisso, vamos acompanhar agora mais um resultado de pesquisa. Foi a pesquisa feita pela empresa Exata, contratada pela TV Difusora, para saber das pessoas exatamente essa pergunta aqui, olha, cenário da capital maranhense. Se a eleição para prefeito de São Luís fosse hoje, os candidatos esses aqui abaixo, em quem o senhor ou a senhora votaria? Pesquisa estimulada. Eduardo Braide aparecendo, portanto, com 36% das intenções. Neto Evangelista e Duarte Júnior empatados com 16%. Rubens Júnior com 7%. Bira do Pindaré 3%. Geisael Marques com 2%. Silvio Antônio com 1%. Empatado com Iglesio Moisés 1%. Seguido, portanto, de Franklin Douglas, Restes Dias, que não pontuaram, nenhum branco ou nulo, 9%, não souberam responder, também 9%. Ainda na sua tela, a gente coloca mais um cenário, aparecendo, portanto, os votos. Se a eleição para prefeito de São Luís fosse hoje, os candidatos esses, em quem o senhor ou a senhora, ou o senhor e a senhora votaria? Eduardo Braide, 44%. Votos válidos no cenário de pesquisa estimulada. Neto Evangelista e Duarte Júnior com 19%. Rubens Júnior, 8%. Bira do Pindaré, 3%. Geisael Marques, 3%. Silvio Antônio e Iglesio Moisés, 2%. Franklin Douglas e Restes Dias não pontuaram. Esta é a pesquisa que a gente
aponta para vocês e o registro dela, portanto, aparecendo na sua tela, sob o número 06457/2020, Instituto Exata, período de realização de 4 a 6 de novembro, margem de erro de 2,78% para mais ou para menos, confiabilidade de 95% e foram ouvidas cerca de 1.000 pessoas. E a gente segue aqui informando sobre a agenda dos candidatos com imagem para hoje. O candidato a prefeito de São Luís, Bira, participou de reuniões, caminhadas e carreatas em diversos bairros da periferia de São Luís. Na manhã de hoje, participou do Pinga Fogo no programa Bom Dia Maranhão, aqui na TV Difusora. Após a entrevista, caminhou pelas ruas e avenidas do João de Deus e discutiu melhorias para o centro histórico da cidade. É fundamental fortalecer a revitalização de todo o centro histórico. E para isso, nós defendemos destinar os prédios abandonados para a moradia popular, garantir a implantação do polo digital do nosso centro tecnológico ali na área do centro histórico. Já o candidato a prefeito de São Luís, Neto Evangelista, cumpriu a agenda neste fim de semana. No sábado participou de carreata na Coab, Coatrac e caminhada na Vila Luizão e Sol e Mar. Também esteve reunido com estudantes. No domingo, a agenda seguiu com caminhadas nos bairros Coroadinho e Centro e carreata pelas ruas e avenidas da capital maranhense. Muito bem, tá aí as informações das eleições 2020. Vou precisar ir embora, deixo você com o resumo do dia logo mais no Jornal da Difusora. Letrinha subindo e eu desejando que a sua semana seja, de paz, tranquila. Tchau, Maranhão. Até amanhã.